Olá! Já parou para pensar como a gente mede uma coisa que não dá para ver? Tipo inteligência, personalidade ou até ansiedade. Não dá para usar uma régua nem uma balança. Então, como é que a psicologia consegue transformar essas ideias abstratas em dados que a gente pode usar? A resposta está na construção de bons testes. E hoje, a gente vai desvendar as regras de ouro que separam uma ferramenta psicológica que realmente funciona de um simples questionário qualquer. Essa é a grande questão, né? Medir um conceito psicológico não é um chute, não é adivinhação. É uma ciência com regras bem rigorosas. Para que a nota de um teste signifique alguma coisa, ela precisa seguir um roteiro, um conjunto de princípios bem claros. Então, bora mergulhar nessas regras para entender como os psicólogos garantem que estão medindo o que realmente importa. Olha, no fundo, tudo se resume a 3 princípios básicos. Pensa num instrumento físico, como um termômetro. Ele precisa ser bem construído para funcionar, certo? Com um teste psicológico é a mesma coisa. E isso não é só uma sugestão, não. São os alicerces que garantem que os resultados de um teste fazem algum sentido. Certo, então que pilares são esses? O primeiro é a unidimensionalidade, que é basicamente a ideia de medir uma coisa só de cada vez. O segundo é a confiabilidade, que tem tudo a ver com precisão, com consistência. E o terceiro, que talvez seja o mais importante de todos, é a validade. Ou seja, o teste mede mesmo o que ele promete medir? Vamos olhar cada um deles de perto. A primeira regra é a mais simples de entender: foco. Imagina só um teste que mistura perguntas sobre conhecimento de futebol com uma habilidade de visualização espacial. Aí a pessoa tira uma nota média. O que isso quer dizer? Que ela é boa em uma coisa e ruim na outra? Ou mais ou menos nas duas? A nota simplesmente não dá para interpretar. Por isso, um bom teste precisa ser unidimensional, focado num único traço. Agora sim, vamos para a confiabilidade. A gente pode pensar nela como a precisão do nosso instrumento. Um teste confiável é aquele que, se a gente aplicar várias vezes na mesma pessoa, vai dar resultados muito parecidos. Ele é consistente. Falando de um jeito mais formal, confiabilidade é o quanto uma medida está livre de erros aleatórios. O grande objetivo aqui é criar um instrumento que não seja afetado por flutuações do acaso, sabe? Ele tem que dar uma leitura estável e precisa daquele traço que a gente quer medir. E é aqui que entra o nosso grande desafio. Nenhuma medida no mundo é perfeita. Sempre vai existir uma chance de erro. A psicometria, que é a ciência por trás da criação dos testes, se dedica inteiramente a entender e, claro, minimizar esses erros. E, basicamente, existem 2 tipos de erro com os quais a gente precisa se preocupar. Agora, olha que interessante essa distinção. O erro aleatório é tipo um ruído de fundo, sabe? Às vezes a medida sai um pouquinho para cima, às vezes um pouquinho para baixo, mas na média, esses erros acabam se cancelando. Já o erro sistemático, esse é diferente. Ele é um viés constante. É como uma balança que sempre marca meio quilo a mais. Ele empurra todas as medidas sempre para a mesma direção. Esses exemplos aqui são perfeitos para a gente entender o erro aleatório. Tenta ler a hora exata nesse relógio de sol, ou a temperatura certinha nesse medidor. É difícil, né? O ângulo que você olha, a falta de uma marcação mais fina, tudo isso pode te levar a chutar um pouquinho para mais ou para menos. Essa variação que não dá para prever, isso é o erro aleatório. Então, como é que a gente combate esse tal de erro aleatório? A solução é genial na sua simplicidade. A gente aumenta o número de medições. Se várias pessoas lerem o relógio de sol, algumas vão errar para cima, outras para baixo. Quando a gente tira a média de tudo isso, os erros se anulam e a gente chega bem perto do valor real. Num teste psicológico, isso significa usar várias perguntas, vários itens, para medir o mesmo traço. Só que aqui vem o pulo do gato. Aumentar o número de perguntas não adianta nada contra um erro sistemático. Pensa assim, se um teste tem um viés cultural, por exemplo, botar mais perguntas com o mesmo viés só vai piorar o problema. Para lidar com esses fatores de perturbação, a gente precisa de outra estratégia. Esse diagrama mostra bem como uma única resposta pode ser contaminada. A gente não está medindo só o traço que nos interessa. A gente está medindo também a vontade da pessoa de agradar, o humor dela naquele dia ou até a pressão social que ela está sentindo. Cada uma dessas coisas é um fator de perturbação, um erro sistemático que distorce o resultado. E este slide aqui ilustra a solução de um jeito brilhante. À esquerda, a gente tem itens problemáticos. Eles são basicamente a mesma pergunta, só que escrita de um jeito diferente. Ou seja, eles carregam os mesmos fatores de perturbação. Agora, olha os itens da direita, do teste de Eysenck.
Eles são bem diferentes entre si, mas todos eles apontam para o mesmo traço. Como cada um é afetado por um conjunto diferente de ruídos, quando a gente soma as pontuações, esses erros tendem a se cancelar. É genial! Tá, mas como a gente mede essa consistência toda? A gente usa uma estatística com um nome um pouco complicado, alfo de Cronbach. Mas pensa nela como se fosse uma nota, de 0 a 1, que diz o quão bem os itens do teste estão trabalhando em equipe para medir a mesma coisa. Por um acordo geral, um valor acima de 0,7 já indica que o teste tem uma boa consistência interna e, portanto, é confiável. Ok, até aqui tudo bem. Nosso teste é preciso, é consistente, mas isso não é tudo. Agora a gente precisa da segunda regra fundamental, a validade. A pergunta agora é: ele está medindo a coisa certa? Presta atenção nessa frase, porque ela é a chave de tudo. Imagina de novo aquela balança que mostra consistentemente 10 quilos a menos do seu peso real. Ela é super confiável. Ela sempre te dá o mesmo resultado errado. Mas ela não é válida, porque o resultado simplesmente não é a verdade. Isso mostra que precisão não serve para nada sem exatidão. Então, validade é sobre isso, é sobre exatidão, sobre a verdade. Um teste de ansiedade só é válido se ele mede de fato a ansiedade, e não outra coisa, como a vontade de agradar ou a habilidade de interpretação de texto da pessoa. Validade é a prova de que a nossa ferramenta está fazendo exatamente o trabalho que ela prometeu fazer. E como é que se prova que um teste é válido? Bom, não tem um único exame. Os pesquisadores juntam vários tipos de evidências. Eles olham a validade de conteúdo para ver se as perguntas cobrem todo o conceito, checam a validade de construto para ver se o teste se comporta como a teoria diz que ele deveria, testam a validade preditiva para saber se as notas conseguem prever um resultado futuro, tipo sucesso no trabalho, e, por fim, avaliam a validade incremental para ter certeza que aquele teste está trazendo uma informação realmente nova. Mas mesmo um teste que parece confiável e foi super bem construído, pode ter sua validade jogada no lixo por causa de algumas ameaças que ficam escondidas. Vamos dar uma olhada em quais são elas. Basicamente, temos 3 grandes vilões que podem destruir a validade. O primeiro é o viés, que é quando um teste é injusto com um grupo específico de pessoas. O segundo é a gestão de impressão. Sabe aquela vontade que as pessoas têm de não responder com total honestidade, mas sim de passar uma imagem melhor de si mesmas? E por último, um que é bem sutil, a falta de autoconhecimento. Aqui a pessoa responde com toda a sinceridade do mundo, mas a percepção que ela tem de si mesma simplesmente não bate com a realidade. Então, depois de tudo isso, o que é que faz um teste ser bom de verdade? Será que existe um teste perfeito? A conclusão, no fim das contas, nos leva de volta para aqueles nossos 2 pilares. A mensagem principal que tem que ficar é esta: um teste útil, um teste que tem valor, precisa ter os 2. Ele precisa ser confiável para a gente saber que a medida é estável e precisa ser válido para a gente ter certeza de que está medindo a coisa certa. Um pilar sem o outro e a ferramenta inteira desmorona. E é fundamental entender essa relação. A confiabilidade vem primeiro, é um pré-requisito. Um teste não tem como ser válido se ele não for, antes de mais nada, confiável. Se as medições são todas aleatórias, elas não podem estar medindo nada de forma correta. Mas, e esse é o grande mas, ter alta confiabilidade não garante a validade. Lembre-se sempre da balança que é confiavelmente errada. E assim a gente fecha essa nossa análise. Construir um teste psicológico é um trabalho super meticuloso, baseado em ciência, para conseguir medir o que é invisível. Da próxima vez que alguém te apresentar um teste de personalidade ou uma avaliação de aptidão, a pergunta a se fazer é: será que ele segue essas regras? Ele é preciso e, mais importante, ele está medindo o que realmente importa? A resposta para essa pergunta, essa faz toda a diferença.